Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui agora, nesse momento, para a gente falar sobre a ressonância psicoterapêutica. Vamos aguardando as pessoas entrarem. Vamos aproveitando. Deixa eu trazer aqui todas as meninas que vão participar. Para quem não me conhece, sou Vanderly Pantolfi, psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta de regressão, RPP, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é ressonância psicoterapêutica, e também palestrante. Agora, Josi pode se apresentar também. Olá, sou Josi Silva, sou terapeuta holística, trabalho com regressão, trabalho com Theta Healing, com a ressonância psicoterapêutica, que é o tema de hoje, né? Trabalho com regressão e estamos aqui para conversar sobre o tema, né? Angélica? Olá, eu sou Angélica Medeiros, sou psicoterapeuta holística e é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, com Vanderly, Roseli, Josi e com todo esse pessoal aí que se dispôs em ouvir a nossa explanação sobre RPP, não é verdade? Agora é a Roseli. Se apresente, Roseli. Sou Roseli Pantolfi, sou empresária, tenho várias aí formações e também eu sou formada em terapia, meu pai. Ressonância psicoterapêutica. Ressonância psicoterapêutica com PDI, né? E estamos aqui hoje para trazer algo muito gratificante aí para quem quer despertar aí para poder evoluir e se conhecer melhor. Pronto, como a gente tem muitos assuntos para falar hoje, né? Deixa eu colocar aqui o tema para que vocês possam acompanhar. São vários temas, cada uma vai falar um pouquinho, né, sobre um tema. Então, antes que a gente comece a falar, né, muitas pessoas vão querer saber o que é RPP. RPP, vou trazer aqui agora para vocês acompanharem. Esse é o site da Ressonância Psicoterapêutica. O que é RPP? Ela é uma técnica entre inconscientes. E nada melhor do que a gente trazer o seu criador para poder falar com a gente. Não é isso? Perfeito. Com certeza. Então, eu vou pedir agora para as meninas desligarem os seus microfones, que a gente vai começar a transmitir. É um vídeo rapidinho, que o Dr. Idalino, que é o criador da técnica, vai estar explicando o que é ressonância psicoterapêutica. É uma investigação profunda. A ressonância psicoterapêutica é uma pesquisa e uma investigação profunda do inconsciente. E é uma relação, uma interação entre inconscientes de pessoas. E que essa interação redunda numa frequência alta de ondas cerebrais e que permite até uma translocação de consciência quando é necessário. O que seria isso? Essa sintonização com o inconsciente de uma outra pessoa, certamente isso só acontece se o inconsciente da outra pessoa também permitir. O que não depende que a pessoa conscientemente permita ou não. O que depende é que o inconsciente da outra pessoa, tá certo? Na relação com o inconsciente do terapeuta, haja permissão. E desta forma, quando há essa permissão, é possível abrir os arquivos desse inconsciente e buscar quais os gatilhos que estão desencadeando o conflito da pessoa. O conflito, a doença, a dificuldade de relações. Ou seja, por que o teu objetivo? Por que você nasceu assim? Por que, na realidade, hoje esse conflito? Por que você escolheu pai? Por que você escolheu mãe? Mas a ideia não é curiosidade. A ideia é um trabalho terapêutico.
A ressonância psicoterapêutica, ela é uma técnica completa porque ela trabalha com 3 aspectos. Primeiro, ela faz a leitura psíquica e descobre a origem do conflito, tá certo? Segundo, não importa se a origem desse conflito está na infância, na gestação, ou em algum ancestral seu, ou mesmo em alguma época que, de alguma forma, você traz no seu DNA, ok? Segundo, a gente trabalha a regressão de memória, já que já temos o mapa, já sabemos a diretriz que podemos tomar, e aí fazemos o quê? A regressão de memória específica do fato que deu origem. Terceiro, aí vamos fazer a ressignificação, o trabalho dessas memórias que, de alguma forma, você trouxe, mas não foram resolvidas. Está no seu inconsciente ipsilitra, ou seja, no original. E ao acessarmos, a termos acesso a esses conteúdos, automaticamente vamos trabalhar. É a parte um pouco mais difícil, é o trabalho no espaço entre vidas, com essa consciência, tá certo? Com essas memórias. Por quê? É o momento que se trabalha o conflito entre o carrasco, a vítima, se ressignifica o processo da reprogramação, tá certo? Trabalhamos essas memórias e as cargas emocionais, tá certo? Depois reescrevemos todo o processo, né, diante da ressignificação e voltamos ao nascimento do aqui e agora, na época que a pessoa nasceu, já com essa nova forma de viver a vida. Então, o que é a ressonância, se não um processo, também, podemos dizer, um autoconhecimento. E uma psicoterapia onde há uma reprogramação, há uma reeducação do inconsciente da pessoa, no sentido de trabalhar no aqui e agora, dando mais sentido na vida. Esse é o processo que a ressonância desenvolve. E os profissionais que já são terapeutas, já são médicos, já são psicólogos, já trabalham na área de saúde, que hoje são praticamente os nossos, aquelas pessoas simpatizantes e que hoje estão conosco fazendo os cursos e se preparando e trazendo para o seu consultório essa técnica maravilhosa. É uma técnica de ponta, é uma técnica que, dentro da academia, ela já está situada dentro da academia, tá? Já está sendo objeto de tese de doutorado, que já está sendo estudado e desenvolvida essa tese. Enfim, é uma técnica que está tendo muito sucesso na Europa, foi desenvolvida, apresentada já em vários congressos, tá certo? Internacionais e nacionais, e nós estamos com essa técnica aí, tá? Aqui no Brasil, já desenvolvendo cursos, já temos muitos profissionais em São Paulo, já temos profissionais muito aqui no Nordeste, enfim. E aqui. Essa técnica tem trazido para os profissionais, no seu consultório, na área de saúde, especial que trabalha direto com outro ser humano, resultados fantásticos. E outra coisa, ela é muito mais rápida. Porque o trabalho é de inconsciente para inconsciente, não passa pela censura do consciente da pessoa. Isso vem favorecer a agilidade do trabalho, a eficácia do trabalho, com resultados maravilhosos. Boa sorte. Vamos lá. É isso, gente. E aí, entenderam a técnica? Se tiverem alguma dúvida sobre isso, a gente pode estar explicando já já. Vocês estão me ouvindo? Olá, sim. Então, oi. Isso. Talvez, assim, para ficar de uma forma mais fácil para entender, eu trouxe esse desenho também para explicar. O que o professor quis dizer é o seguinte, que é uma técnica que que o coterapeuta, que nesse caso aqui somos nós quatro, né? Nós quatro somos terapeutas e somos coterapeutas. Coterapeutas. Isso, as quatro temos os 2 papéis. Um exemplo, Angélica é a terapeuta e Josi é a coterapeuta. Angélica, que é a terapeuta, vai acessar o consciente, vai dar comandos para o consciente de Josi e vai acessar o inconsciente de Josi. Acessando o inconsciente de Josi, Josi vai acessar o inconsciente do cliente. E aí começa um trabalho de terapêutico entre o terapeuta,
que é a Angélica, e o inconsciente do cliente. Então, esse é um trabalho feito com 2 terapeutas, né? A terapeuta e a coterapeuta, que é através do inconsciente do coterapeuta que vai acessar o inconsciente do cliente, permitindo que seja feito, trabalhado o processo de conflito. Ok? Ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, tá bom? Agora nós vamos começar o nosso trabalho. E eu vou pedir que a Angélica, né, comece a trazer o seu tema, que é sobre nos vícios e doenças. A ressonância psicoterapêutica é eficaz? Então, Angélica, está com você. Isso aí. Legal. Vamos dar boa noite de novo, porque eu vi que chegou bastante gente agora, né? Olá, eu sou a Angélica. E o tema é esse. Doenças e vícios. A ressonância psicoterapêutica é eficaz? Vamos entender um pouco sobre doenças, né? As doenças têm sempre uma causa, uma origem. Provavelmente psicossomáticas, é um quadro emocional, ela vem de um momento em que o seu emocional está bem abalado, algum trauma, alguma frustração. Com isso, você começa a somatizar e isso vai agregando aí no teu corpo, movimentando suas células e criando doenças físicas. Então, nossas doenças geralmente são origens de alguma frustração, algum trauma. E o que acontece com a ressonância psicoterapeuta? Ela abre o campo, como a Vanderlei já explicou, a sintonia da conexão entre inconscientes. Você consegue chegar até essa origem, essa causa. E aí você vai trabalhando até você quebrar toda a carga emocional daquele momento, ressignificando isso, trazendo uma nova visão, porque, como diz Jung, no nosso inconsciente não há tempo, né? Ele é atemporal. Então, você consegue vivenciar um momento de uma infância, enquanto você está sendo gerado, intrauterino, você consegue adentrar naquele momento através do seu inconsciente e ressignificar toda aquela situação que está somatizando hoje no seu físico. Vícios. Toda pessoa que tem um vício, ela está buscando uma compensação. Que compensação é essa? Também causada por algum fato, e onde originou essa questão que ele precisa, a falta de uma presença de um pai, a perda de um filho. Imagine você, como exemplo, a perda de um filho, um casal perde um filho prematuro. Aquilo é muito doloroso, então ele começa a sentir muita tristeza, muita amargura, e com isso ele acaba somatizando e trazendo, e ele quer compensar essa perda, onde pode causar um vício. E o vício pode ser vício por uma coisa simples, um vício até de leitura, não é só o vício do álcool, do narcótico, ou da alimentação, é uma compulsão por qualquer situação, qualquer tipo, sendo compulsivo, não deixa de ser um vício. E a ressonância, ela vai atuar da mesma forma. Ela vai na origem, vai pegar essa origem e vai trabalhar lá no seu inconsciente cada situação para que você se sinta confortável. A Josi, a Roseli, a Vanderlei podem complementar, viu, gente? E se vocês estão entendendo, digam ok, senão a gente coloca com palavras diferentes para compreender. Não é isso? Mas, para a gente concluir, é eficaz? Tem eficácia? A ressonância, sim, porém é importante, como disse o criador da técnica, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter uma terapia, você tem que continuar com o processo, não é que você abre o campo,
através da ressonância, você consegue sim ressignificar, mas você tem que dar um acompanhamento, porque é como se você tirasse ou colocasse algo que estava faltando, ou tirasse algo que estava mais dentro de você. E para isso você precisa continuar com a ajuda dos seus terapeutas, para dar uma sequência, mas a eficácia é comprovada em vários casos, tanto do vício como da doença, considerando que a origem, ela vem de um quadro emocional, de um momento em que você criou essa situação dentro do seu emocional. Tudo bem, meninas? Tudo jóia. Vamos ótimo, completar perfeito. alguma coisa? Alguém gostaria de completar mais sobre os vícios e as doenças? Sim, e acho que é importante dizer ainda dentro dos vícios, que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? No caso dos jovens, que muitas vezes vai no embalo dos colegas, nem percebe. Porém, quando você vai na raiz da situação, que é o que faz a ressonância, você acaba detectando isso que a Angélica disse, em busca de uma compensação por algo que deixou de ter, às vezes até na própria relação familiar. Então, essa compensação acaba exacerbando esse embalo de ir nos amigos, experimenta aqui, experimenta ali, no caso dos vícios, e quando ele se dá conta, ele já está lá na linha do tempo, sem dar conta de voltar, e muitas vezes chega no consultório falando, nem sei porque eu comecei, né? Isso é muito comum, né? É isso aí, as doenças e os vícios vêm lá de um momento traumático que nem ele sabe, não tem como saber, né? Só através de uma ressonância que você consegue descobrir isso. E é origem mesmo. Opa. Mesmo porque, Angélica, esses conflitos estão lá no inconsciente, né? Então, não tem como uma pessoa saber disso sem o auxílio de um profissional, que somos nós aí, para poder auxiliá-la e buscar esses conflitos que estão lá e que no dia a dia dela, com certeza, são disparados de alguma forma quando eles são passa por uma situação similar àquela do conflito, aí disparam os gatilhos e aí a pessoa sofre tudo novamente, uma ansiedade, um pânico, um medo, né, Angélica? E mesmo porque eu gostaria de complementar no seguinte, porque as pessoas com vícios, né, viciadas, elas têm dificuldades porque o consciente fica muito presente ali, no sentido de que às vezes não permitir. Então, mesmo na terapia tradicional, às vezes até na terapia de regressão, a gente tem dificuldade com a pessoa, porque às vezes aquele vício é para preencher uma carência tão grande, então fica resistente, ela se arma. E aí, mesmo na terapia regressiva, que é uma terapêutica maravilhosa, a gente não consegue acessar. Aí entra essa maravilhosa técnica, que chega até a me arrepiar, que é a RPP, a ressonância psicoterapêutica. Porque através de um outro inconsciente você acessa. Pode ser o seu próprio consciente, pode ser o consciente de um familiar, pode ser de um amigo, pode ser de uma pessoa que esteja necessitada. Por isso que é fantástica essa técnica. E ela, com certeza, é uma técnica de ponta no auxílio dos vícios, no auxílio de eliminar e de ajudar a acabar com os vícios e algumas doenças que não estão encontrando solução, né, na medicina normal, tradicional. Ela é muito eficaz mesmo em toda e qualquer situação de conflito, né? Acho que todas nós sabemos muito bem disso, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo não sabem, então é importante a gente colocar bastante aí informação para elas poderem ficar aí bem antenadas, né, meninas? Sim, e é interessante que todas as áreas, elas citam essa questão da psicossomática, né? Você tem por exemplo, Luiz Reis, ela fala, artrite por rejeição, enfim, você tem, cada doença, você tem um quadro emocional que liga aquilo.
Tem Pressão outros alta, autores. Raiva, né? Tem várias Raiva. coisas. E você tem uma raiva do quê? Você tem uma raiva por quê? Você Às vezes pensa nem que a pessoa sabe, né? Isso, você está bem, essa alteração de estado de comportamento faz com que você sinta isso e vá já se prejudicando. No RPP, você vai entender o porquê, como originou isso e vai conseguir resolver ressignificando, com todas as outras técnicas dentro da ressonância psicoterapêutica. É assim que funciona. Por isso tem eficácia, porque você está na causa, você está na origem da situação que mexe com o seu emocional, com o seu quadro emocional. É fantástico essa técnica. Maravilha. Eu ia deixar para o final, mas eu acho que a gente é melhor ir comentando, colocando aqui os comentários das pessoas. A Liane Enz, ela diz o seguinte: Josi Santos e Angélica Medeiros, no aguardo de vocês, maravilhosas, que amo e admiro tanto. Né? Temos beijo, aqui mais Eli. alguns. Rapidinho, que o João, ele perguntou uma coisa aqui. Beijo, Eli. Deixa eu ver onde é que está aqui. Tem a Liane também, que ela diz o seguinte: terapia incrível que me fez enxergar minhas sombras, acolher e transformar o padrão de repetição do comportamento que me fazia sofrer. Gratidão imensa, José Angélica. Maravilha. Aê, isso é ótimo. Muito né? bem. Maravilha, Ali. Deixa eu achar aqui, tem um comentário do João, que eu estou procurando para ver se eu consigo compartilhar. Está aqui. Ele pergunta o seguinte: se o cliente estiver presente, é necessária a presença do coterapeuta? Quem quer responder? Posso falar. É importante, porque através do coterapeuta é que vai ser acessado o inconsciente do paciente. Ele pode estar presente, sim, o paciente, mas o acesso do inconsciente é através do coterapeuta, não é direto no inconsciente, não é uma parceria direta com o inconsciente do paciente. Ficou claro, João? Porque senão seria só uma PDI, parceria direta com o paciente. Então, vamos agora dar sequência, né? E vamos chamar agora a Roserli. Vanderli, tem um caso legal aí também, que quem está falando é a... Elizabeth? E a Eliane Coriaço. Eliane Coriaço está falando uma coisa bem interessante também. Vamos lá ver o que ela está dizendo. Eu gostaria de dizer que a minha experiência com a ressonância foi extremamente eficaz. Encontrei a resposta que em anos em terapia normal não consegui encontrar. Olha que maravilha, é isso mesmo. Olha. Né? Porque é uma terapia de ponta, ela vai e resolve. A gente costuma dizer que ela vale para 10 sessões, né? Porque é muito eficaz. É muito eficaz, com certeza. Isso comprova a eficácia da técnica. Com certeza. Vamos dando continuidade e depois vou colocando mais comentários. E agora, a Roserli, né, que vai falar do tema como entender as energias presas no corpo com a ressonância psicoterapêutica. A gente já conversou, o doutor Idalino já colocou lá no vídeo a explicação, e todos nós sabemos que todos trazemos algum tipo de conflito, né? Todos nós temos conflitos internos, e isso é um fato. E a ressonância, como a gente estava acabando de dizer, realmente a ressonância ela é totalmente eficaz, todas nós já refizemos conosco, e cada uma de nós, como as pessoas estão colocando aí, realmente você consegue resolver tantas situações que estavam interligadas, sabe? Não deixavam você fluir no dia a dia. E o que isso tem a ver com energia, né? Tudo carrega energia na nossa vida, não é mesmo? Um pensamento, principalmente o pensamento, né? Como o pensamento carrega energia, porque ele é repleto de intenção. Então, assim, se a intenção sua é boa, o pensamento, se a intenção do pensamento é boa, você vai ter sensações, sentimentos, emoções boas.
Se ela já é carregada aí de uma situação de medo, insegurança, ansiedade, o seu corpo vai sentir isso. Então, assim, o inconsciente, ele grava através das imagens, né? E através dos órgãos dos sentidos. O que é os órgãos dos sentidos? Os 5 órgãos: visão, audição, paladar, olfato, tato. Então, vamos lá. Numa situação aí, explicando. A pessoa vai num lugar bem simples, mas uma explicação bem simples. Você vai numa certa cidade aí que você nunca foi. Aí você chega ali num certo lugar ali e você fala, nossa, eu conheço esse lugar, nossa, como esse lugar me traz paz, ai, que delícia estar aqui, que saudade, né? Então, isso daí não é um conflito, isso daí é uma lembrança prazerosa que você tem de uma situação vivenciada sua. Ao contrário, quando você chega em um lugar e aquilo começa a te dar uma ansiedade, uma falta de ar, um desespero, algo desse tipo, isso daí já é um conflito que está sendo um gatilho disparado, que essa situação foi guardada ali no seu inconsciente por algum motivo vivenciada sua. E aí você começa a passar mal e começa a não conseguir lidar muito com a situação, e aí tem que trabalhar uma respiração e tudo mais, né? Então, para entender o que é a energia ela é muito forte, sabe? Eu desde sempre falo que todos nós carregamos muita energia no nosso corpo, no nosso pensamento, nos nossos atos, seja em que situação for. E o que a terapia pode ajudar com isso? Esses conflitos que são guardados lá, como eu acabei de explicar, eles vêm em forma dessas situações, de imagens, de ressentimentos, de ansiedades, mágoas, todos esses tipos de situações, eles vão disparar esses gatilhos. E às vezes a pessoa não percebe, ela vai passando por situações assim, né, vai jogando tudo isso lá para o corpo físico dela, como a Angélica acabou de explicar, que a gente coloca a gente usa o nome de somatização para esse tipo de situação, que é onde os conflitos não resolvidos pelo emocional, o corpo, ele vai absorvendo. E cada órgão do corpo, ele é ligado com o tipo de emoção. Então, vamos lá, a pessoa teve um conflito aí, ela está muito nervosa, estressada, vamos colocar aí essa situação atual aí do coronavírus, um exemplo simples. Aí está com o pensamento todo tumultuado, nervosa, irritada. O pensamento, né, a cabeça, o cérebro, ele tem a ver com o nosso intestino. Então, quando você trava a sua cabeça, você fica nervosa, estressada, irritada, você vai travar o seu intestino. Então, cada emoção é relacionada com um órgão do seu corpo. E se você for jogando isso para o seu corpo, ele vai absorvendo, 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 até virar uma doença crônica ou até mesmo a pessoa ir a óbito. Então, assim, gente, é um assunto sério, né? E quem está tendo a oportunidade de escutar o que nós estamos aqui para dizer, já está conseguindo abrir um pouco mais aí o conhecimento e a informação, né, para poder se melhorar, porque todo conflito, com certeza, ele não é bom, né? Ele te prejudica no seu caminhar, ele traz dificuldades no dia a dia, e tudo isso você pode resolver com a técnica, né? A técnica, ela vai te trazer, assim, muitas bênçãos, mas importante colocar que a técnica, ela te auxilia, mas você precisa fazer a sua parte, né? Se você quer resultados diferentes, realize ações diferentes, porque senão você não vai conseguir, né, mudar. Se você ir lá, fazer a técnica, vai melhorar, tal, mas se você não mudar o seu jeito de entender, de compreender, de ressignificando mesmo, porque quando a Angélica colocou do ressignificar, é você transformar, e essa carga energética negativa, ela vai ser esgotada e vai ser transformada em algo bom, em algo positivo, em algo prazeroso, em algo que vai te trazer uma certa satisfação.
tá? Então, energias é muito sério, gente. Essa é a minha parte aí da explicação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá bom? E aí, Josi e Angélica, querem complementar alguma coisa? Eu achei muito importante o que a Rô colocou. Todas as técnicas e todos os terapeutas, de um modo geral, ele não proporciona cura a ninguém. Isso é fundamental o que a Rô disse. Porém, as técnicas, elas têm a possibilidade, a partir do momento que você deseja mudar, de fato lhe auxiliar. E auxilia, porque nós tivemos aí depoimentos de pessoas dando testemunho de resultados. Só que tudo tem dor, né? Mudar Sim. causa dor. Querer mudar é, de fato, lutar com uma dificuldade que você vinha tendo de se enxergar dentro de um quadro melhor. Mas é importante você ter como parâmetro o resultado final, que é algo enriquecedor, né? Poder tirar um peso, né, que você carrega há anos sem compreender, e a gente tem muitos clientes que chegam e falam, eu não entendo, eu era uma pessoa completamente diferente, do nada, eu comecei a não ver sentido nas coisas. Por quê? Nós, a cada momento da vida e para cada situação, a gente desenvolve personalidades para lidar, né? Para entrar na linha de combate, da sobrevivência. E dependendo da personalidade que você desenvolve e que você deixa ela comandar a sua persona atual, que é o aqui e agora, você acaba entrando nessa questão de magnitude que a Rô falou, energética, porque você cede esta presença atual para uma outra personalidade que você criou do combate, mas que você não dá conta, porque está fora de esquadro. O momento é seu. Então, você precisa estar à frente disso, né? Então, acho que estar atento a essa questão energética é fundamental. De fato, quando você se aperceber diferente, busque auxílio. Nós temos muitas pessoas que carregam dogmas de julgamento. Hoje, a terapia, seja ela a holística, seja ela a cartesiana, hoje, estar em terapia é se permanecer são, né? Não é estar na questão do eu sou doente para a sociedade, é você se considerar são. Eu queria... É isso aí, coragem, né? Quem vai atrás do terapeuta é porque está procurando se conhecer, tem que ter muita coragem, a gente sempre diz isso. E essa coisa das subpersonalidades, que é o nome que a gente dá a essas personalidades nossas do passado, porque hoje, nós aqui, na idade que nós estamos adultas, atrás de nós tem a jovem, atrás de nós tem a adolescente, tem a criança, tem o bebê e tem o feto. Só nessa vida que nós temos 5 personalidades nossas que pode estar interferindo no que está acontecendo comigo agora, nos meus medos, nas minhas dificuldades. E a ressonância, ela vai ajudar no sentido quando a terapia, nesse caso, quando a terapia não vá, né? Como eu falei, às vezes as pessoas querem, né? Nossa, mas eu não consigo ir, ela bloqueia. A ressonância vai e resolve. Ela vai ajudar, porque ela vai buscar a origem do problema onde ele está, assim como a terapia regressiva. Só que de uma forma através de um outro consciente, né? Do consciente do coterapeuta. E às vezes é importante colocar também, me permite aí, muitas pessoas têm muito preconceito, né, com relação à terapia, como vocês acabaram de dizer. E a nossa aqui em questão, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu vou fazer lá, mas será, né, como é que é isso, né? Isso eu não vou ficar preso lá em alguma situação, não tem nada disso, né? Porque é a história toda sua. É a sua história, né? E a sua história ninguém vai te tirar. São vivências suas, são memórias suas. O que nós vamos fazer é somente descarregar a carga energética ali negativa
que foi criada num momento ali que você passou de medo, de ansiedade, de pânico, né? E Ilusão, né? Acontece. É uma ilusão, né, Rô? Tudo é uma ilusão. Mas é uma ilusão que machuca, né, Angélica, que fere, né? E também, como a Josi disse, para fazer essa limpeza aí, é importante a pessoa estar consciente, como a Van colocou, né? Estar consciente de que quer se melhorar, que quer tirar essa carga e ser uma nova pessoa, para caminhar mais liberta, para ser mais feliz, né, para se encontrar realmente, poder dizer, nossa, hoje eu sou essa pessoa que eu quero ser, né? Isso é fundamental. Nos conflitos familiares, como você colocou, essa sua frase final arremata tudo. Quero ser quem eu sou, não é isso? É fantástico, porque você se sente fora daquele contexto familiar e, às vezes, a causa é lá numa origem que só com a ressonância você vai conseguir desvendar e se sentir presente, né? Fazendo parte dessa família, eliminando os conflitos. Ou seja, às vezes, resolvendo uma pessoa, você harmoniza toda uma família, porque a ressonância daquela pessoa, a vibração dela, acionava outras causas em todos os participantes dessa família, não é verdade? É bem isso. Então, você vê como que a energia, ela vai longe, né? Como que um conflito, ele vai, é como se ele vai reverberando dentro da pessoa e fora, né? É dentro e fora aquilo. Então, como é importante a gente se conhecer, né? Um pouquinho, porque é só um fiozinho, né, Angélica, que a gente vai puxando. São tantos, né? Tem um novelo imenso lá dentro, né, do nosso inconsciente. Então, tem chão, mas cada fase vai ser fundamental para o hoje, para a sua vida atual, para a sua personalidade atual, né? Isso mesmo. Alguém mais quer completar? Vamos ver aqui, ó. Tem mais uns comentários. A Elizabeth Borges, ela diz o seguinte: obrigada pelo esclarecimento. Da mesma forma que a RPP pode ser usada para o bem de uma pessoa, ou seja, o cliente né? É verdade que quem usa eficazmente a técnica pode usá-la para o mal? Isto é possível que alguém manipule o consciente de outra pessoa para lhe fazer o mal? Quem vai começar a responder? Ótima pergunta. Achei excelente essa pergunta. Como ela se chama? Beth? Elizabeth? Elizabeth Borges. Elizabeth, todos nós somos dotados do instinto de preservação. Então, eu quero lhe dar um depoimento de fato, inclusive, aconteceu em nosso consultório, se eu não me engano, também em uma das aulas, se eu não me engano. Quando o terapeuta pede permissão para o inconsciente do cliente, se você não está dentro dos princípios morais que vá em busca do auxílio, o seu instinto de preservação, ou de quem quer que seja, ele vai emergir através do inconsciente e não vai permitir que se use para o positivo ou para o negativo. Ele é focado. Se o trabalho é direcionado para o bem, ele vai funcionar para o bem. Então, e tem mais, se o técnico pretende usar a técnica por curiosidade, para querer desmistificar situações, saiba que o inconsciente também não funciona. Por quê? Quando ocorre esse trabalho, o coterapeuta, ele não está dotado da consciência dele. Ele é hipnotizado pelo terapeuta, a inconsciência desse coterapeuta emerge e são as inconsciências que vão se comunicar. E neste plano de inconsciências não há burlamento.
Tanto é que se você vai desfocar a questão do tratamento, o inconsciente se cala. Ele não dá nem vazão para que você insista em utilizar a técnica incorreta. Eu não sei se eu respondi, se as minhas colegas quiserem completar, porque é uma pergunta fantástica. Eu ia até dizer isso também, né? Porque a nossa técnica, ela não é usada para curiosos, né? A nossa técnica, ela é usada para tratamento, para auxílio, para aquela pessoa, tipo o pai, a mãe, o esposo, o filho, que tem uma dificuldade, que essa dificuldade está atrapalhando a sua forma de viver, essa dificuldade está travando a pessoa, né? Então, essa técnica vai ser usada para o auxílio. Como o Josi colocou, realmente, o inconsciente, ele é fantástico. Ele não vai permitir que seja algo que não seja sério, né? Que seja algo que queira só, vamos satisfazer o bem-estar do outro. Jamais. É sempre o bem-estar do cliente, né? Em questão que está sendo tratado. A gente completa com... Pode falar, Josi. E se isso acontecer, saiba que não está havendo um trabalho de inconsciência. Aliás, tenha certeza que não está havendo um trabalho de ressonância psicoterapêutica. Pode ser qualquer outra coisa. Porque a ressonância, você trabalha com a sabedoria do inconsciente. Já diz, inconsciente sábio. E essa busca para fazer algo que não é correto é o consciente, é o ego. Aí é a ação do ego trabalhando. Porque o inconsciente não tem certo nem errado, mas ele tem o crivo da proteção do ser humano. Então, tanto que se ele não for para agregar, ele não permite o acesso. A gente teve caso, né, Josi, em consultório, em que a gente perguntou... é possível acessar, ele veio o inconsciente e falou, não quero falar sobre esse assunto, obrigada. Foi isso, né, Josi? Então, é muito importante saber que não é que você, se formando numa técnica dessa, você vai conseguir manipular inconscientes. Você já pensou o que seria do mundo se alguma técnica tivesse a capacidade de manipular o inconsciente de alguém? Não existe isso, gente. Não é possível. Você pode, sim, com a sua própria autorização, mover você, porque você está se permitindo arrancar os traumas, você está se permitindo ressignificar qualquer situação em você. É uma permissão sua. Mas será que a gente respondeu, Vanderly? Acho que está bem respondida, né? Provavelmente ela entendeu o propósito, porque é muito bom que vocês perguntem isso, porque é o que os clientes nos perguntam toda vez que a gente recebe na clínica. E tem situações até, que já vou entrar até no meu tema, né, que é dos conflitos familiares. Bom, já que eu estou aqui, já vamos começar a falar do meu controle, tema. Né? Conflitos familiares, como a ressonância psicoterapêutica pode ajudar. Dando sequência ao que as meninas estavam falando, a gente já recebeu clientes querendo, por exemplo, a mulher, né? Eu quero fazer uma ressonância, eu quero saber se meu marido está me traindo. Parece que não, mas isso é comum na clínica. E nós, como terapeutas, nós não fazemos esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a felicidade do cliente é o objetivo. E quem é o cliente? O cliente é o cliente é para quem a gente está fazendo, é para o marido dela. Então, o único objetivo nosso ali é fazer a felicidade do marido dela e não investigar a vida dele. Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né? A gente entende, é o ser humano, né? Tem as emoções, as suas carências, mas essa técnica é uma técnica que é um ato de amor. É um ato de amor do terapeuta, é um ato de amor do coterapeuta, é um ato de amor da pessoa que vai ali, buscando ajuda, seja para ela, seja para o seu familiar ou amigo. E aí, no que a ressonância psicoterapêutica pode ajudar nos conflitos familiares? Pode ajudar em tudo, né? Como eu falei agora,
na relação marido e mulher, é muito comum um deles terem dificuldade de demonstrar suas emoções. E o outro, né, que às vezes é bem expansivo, sofre, não consegue entender por que aquele não consegue falar dos seus amores, né? Ou falar das suas dificuldades, dos seus conflitos. Aí a pessoa fica imaginando um monte de coisas, e aí começa o conflito dentro do lar. Por quê, gente? Ó, cada um nasceu de uma família com valores, né? Por exemplo, aqui, o homem, né? Ou então, essa pessoa nasceu com os valores, com as criações, com o tipo de criação e crença. Se junta com esse outro ser, que tem outros valores, outras crenças, e vão conviver no mesmo lar. É claro que vai surgir problemas e conflitos. O diálogo é sempre importante, mas como eu vou dialogar, eu aqui, se eu nunca aprendi a dialogar? Para mim tá tudo bem. Só que eu agindo dessa forma, que para mim tá tudo bem, eu estou criando problemas para esse aqui e às vezes para os que estão em volta, os filhos. Então, muitos clientes nos procuram nessa situação, né? O marido ou a mulher que tem dificuldades. Então, vem através da ressonância e a gente vai buscar o que? Ajudar essa pessoa. Porque às vezes a pessoa está tão presa nela mesma que ela não se permite uma terapia. Normalmente são os homens, mas há exceções. Mas normalmente quem nos procuram são as mulheres, né? E os homens são exceções, mas também acontece. E o que acontece? Ela vem no intuito de querer ajudá-lo, ajudar a ser feliz, né? De permitir que ele procure ajuda, porque nem isso ele aceita, né? Porque ele acha que está tudo bem, que a vida é assim mesmo, que ninguém vai ajudar. E o que acontece? Vem essa mulher, né? E a gente faz o trabalho de ressonância, vamos buscar, e ela participa acompanhando e conversa até com o inconsciente do marido. E participa dessa situação, conversa com ele, diz que quer o apoiar, e aí a gente vai ressignificando toda aquela situação. Ali, a partir de 15 ou 30 dias, começa a mudança. Isso já aconteceu várias vezes comigo, né? A mulher vem, o marido é resistente, a gente faz a ressonância, ele acaba vindo e fica até mais tempo que as mulheres. E falam até muito mais que as mulheres depois, porque ele aprendeu, ele viu que a terapia é uma bênção na vida dele. Porque essa terapia, ela não é só uma bênção, ela é um ato de amor mesmo. E aí, no caso também, ciúmes, né? Tem pessoas que ficam em uma situação incontrolável de ciúmes, o parceiro é muito ciumento e a pessoa não sabe o que fazer. A ressonância é propícia para isso, é maravilhosa, porque ela vai ajudar essa pessoa que sente os ciúmes, que vive um eterno inferno, um desassossego, um sofrimento, e vai fazer com que o parceiro ou a parceira que está ali buscando ajuda tenha uma outra visão, porque observou o sofrimento daquele ser, acompanhou as histórias. Então, começa a ter um pouco mais de paciência, começa a lidar com mais amor com aquele ser. Então, de um lado, a pessoa é ajudada e que está no inconsciente. Deixa eu ver aqui se eu trago para vocês uma imagem, para que vocês possam entender o que eu estou falando, como é o processo. Aqui. A gente faz uma comparação da mente humana com o iceberg. Então, aqui seriam duas mentes. A mente do cliente, vamos supor, no caso, o marido, e aqui seria a coterapeuta, a pessoa que a gente está acessando. Vamos usar Josi, né? Que a gente começou a Angélica como terapeuta e Josi como coterapeuta. Então, o que faz Angélica? Ela acessa o inconsciente da coterapeuta através do consciente dela. Porque, assim, preciso explicar antes, a gente faz uma analogia com a mente com um iceberg. A parte que está, essa parte branquinha aqui, que a gente vê, que está acima do nível do mar, que é visto por todos nós, é o consciente. A parte que está abaixo do nível do mar, que ninguém vê, é o inconsciente. Então, nesse caso, aqui, essa mente é do cliente e essa mente toda é da coterapeuta Josi. Angélica, através dos comandos, né, pelo consciente de Josi,
acessa o inconsciente de Josi e entra no inconsciente do cliente, desse marido, e vai trabalhar, né? Vai ressignificar, vai ver onde estavam os problemas, todo o sofrimento. Em algum momento possa ser que a esposa, ou o companheiro, ou a companheira que esteja ali, ou qualquer que seja a pessoa que está representando, ou a própria pessoa mesmo, né? Ela pode conversar com o próprio inconsciente dela. Em algum momento o terapeuta vai fazer com que eles conversem, se estiverem presentes, tá bom? E aí o que acontece depois? Deixa eu ver se está aqui. Ressignificou, trabalhou, não foi? Trabalhou tudo o que aconteceu, volta para o inconsciente de Josi, do inconsciente do coterapeuta, e volta à consciência do coterapeuta, sem que a mente consciente do cliente fique sabendo. Não é maravilhoso isso, gente? É fantástico, não é? Sim, claro, é esse trabalho que é feito. Eu acho que essa imagem, eu acho que as pessoas entenderam bem, não é, pessoal? Deu para entender como é feito o trabalho, como ele retorna para a consciência já ressignificado, né? É isso aí, eu gosto muito dessa imagem. Eu bolei, né? Eu bolei de uma forma para eu poder explicar para o cliente na entrevista. Como é essa ressonância, Vanderlei? Eu falei, pera lá, vou te mostrar, olha, é assim e tal. Eu acho que fica bem mais fácil. Então, nas relações, né, de afeto entre casais, essas pessoas que estão com ansiedade, às vezes um parceiro está com ansiedade, você não sabe o que fazer, ele não aceita ir buscar uma terapia excelente para ajudar. Uma pessoa que é muito ansiosa e também não quer, não consegue, quer ficar tomando remédio a vida toda, é um ato de amor você buscar ressonância e ajudar essas pessoas. Nas relações com os pais e filhos, gente, isso é muito legal, sabe? A gente recebe muito clientes que traz uma violência, uma infância muito violenta, umas dificuldades tão grandes, dependendo do tipo de violência que essa pessoa sofreu, o consciente, como eu mostrei ali na imagem, ele não permite que se acesse o inconsciente. E aí a gente faz um trabalho da ressonância, aí liberta aquela pessoa, liberta aquela mágoa, aquele ressentimento daqueles pais, e libera, fazendo com que essa pessoa se torne uma pessoa muito mais leve. E aí, quando é para a própria pessoa, é muito legal, porque ali tanto o consciente já está sabendo, quanto o inconsciente. E depois isso todo esse trabalhado vai trazer para a consciência, e isso vai liberar toda aquela carga na pessoa. É fantástico. Então, mágoas do passado, né? Clientes, pais, às vezes, vêm nos procurar que os filhos não conversam há muito tempo com eles, por N motivos, ou porque brigou com a nora, ou porque a nora não aceita, e vice-versa. De ambos os lados, tanto os filhos quanto os pais. E aí a gente vai, a ressonância eficaz. Nós vamos acessar o inconsciente daquela pessoa que está sofrendo, porque se não está querendo conversar, está com mágoa. E aí a gente tem vários casos de sucesso, onde as pessoas reataram e trouxeram alegria e felicidade para a família. Na situação também que os pais ficam muito preocupados com filhos inconsequentes, de vícios que a gente já comentou, né? Filhos com pensamentos depressivos, e até com pensamentos sobre suicídios, a gente já atendeu, e é fantástico. Pessoas, adolescentes, né, estavam sofrendo esse processo de muita pressão, vestibular. Hoje o mundo não está fácil para esses adolescentes, a gente tem que entender o mundo. Na nossa época, quando éramos jovens, a gente tinha mais facilidade para aprender o que era certo e o que era errado. A régua não era tão larga quanto está. Hoje tem um excesso de informação que acaba desinformando, e isso cria nas pessoas ansiedade e angústia. E aí esses jovens, não só jovens, porque hoje a angústia e essa ansiedade está desde o bebê até o idoso, causa depressão, que causa uma ansiedade, e a ansiedade causa depressão, e fica uma alternando, e a pessoa se sente muito infeliz, não sabe como lidar com isso. Aí o familiar busca ajuda e também não aceita, às vezes não quer, acha que não vai dar certo, tem vergonha, N motivos. E o familiar vai buscar ajuda. E aí é feito esse trabalho. A gente já teve casos assim maravilhosos, onde a cliente, né, que era adolescente,
estava pensando em situações de suicídios, porque ela ainda não tinha uma definição da sua identidade sexual, e pela cobrança, pelo preconceito, ela estava sofrendo muito com isso. E foi feita uma ressonância, e foi fantástico. E nessa ressonância ajudou tanto a filha quanto a mãe, que a mãe estava com um problema sério na época, e nós não sabíamos. E apareceu na ressonância, e logo depois, tanto a mãe ficou bem, quanto a jovem ficou feliz. Então, gente, é uma técnica fantástica. Você viu, a gente já falou de várias situações, né? Das doenças, das energias, dos vícios, dos relacionamentos, e também para a própria pessoa, para você que está com sua autoestima baixa, para você que quer se autoconhecer, tem dificuldade, já tentou outras terapêuticas, né, e não conseguiu, a ressonância é eficaz. Se vocês quiserem, agora complementem. É uma colocação assim, né, que normalmente as pessoas chegam trazendo frases, às vezes, que o familiar diz, né, de repente a pessoa repete aquelas frases e nem percebe no dia a dia que repete, tipo, eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada direito, eu sou burro. Então, esse tipo de situação é comum, né, trazer essas frases. E através dessa frase, a gente vai buscar no inconsciente por que a pessoa está falando daquela maneira, né, onde foi originado, às vezes não tem nada a ver com a situação, é uma outra origem, mas que consegue chegar até a carga onde foi... onde ela teve essa origem, né, do conflito, e descarregar toda ali, e a pessoa, daí, os 15, 30 dias, vai começar realmente a mudar com si mesmo, com seus familiares, como a Wanda estava colocando, e aí começa o processo, né? Mas é importante também que o familiar que trouxe isso possa também cooperar com essa pessoa, né, no dia a dia, porque se ela já tem uma certa dificuldade, então é importante que a família acolha, né, abrace, auxilie, né, é todo um conjunto, faz parte. Né? E também, outra coisa que nós observamos muito no consultório é, quando você coloca o cliente em processo regressivo, é impressionante como você detecta, na maioria das vezes, traumas ou medos ocasionados no seu processo de infância, né? Então, adultos, como é importante você olhar para a sua criança? Como é importante isso? E muitas vezes, durante a anamnese, às vezes a gente até pergunta para ele, me fale um pouco da sua infância, e ele meio que breve, tipo, não tem nada a ver com a minha infância, o que eu estou trazendo é uma coisa de agora, como disse a Vanderly, né? É o meu marido, ou é o meu filho, ou é uma situação de agora, mas que muitas vezes a situação está na infância desse adulto, nessa criança, como disse você, Rô, que foi negligenciada, que não foi acolhida e que não são culpa dos pais, porque muitas vezes esses pais não souberam como fazer isso, porque não tiveram também, né? Então, a vantagem também da ressonância psicoterapêutica é essa identificação óbvia. Em muitos casos, quando você vai buscar, como disse a Rô, o novelo de linha, muitas vezes, né, está lá naquela infância daquele adulto que não se deu conta e que foi supervalorizando todas outras situações, e tudo que se precisava era acolher a sua criança, entender, ressignificar aquela história para que a vida pudesse fluir melhor, né? Maravilha, gente. Eu abri uma sala, né? E uma sala para os meus amigos do Facebook, e tem aqui algumas observações. Eu vou falar rapidinho. A Rita Negrão, que também é terapeuta de RPP e terapia regressiva, ela diz o seguinte:
voltando naquele contexto sobre a pergunta se poderia ficar vulnerável, né, o inconsciente. Ela diz que o inconsciente é soberano e nós, RPPs, temos que ser éticos e usar a técnica para fazer a terapia. E aí tem uma pessoa também, que é a doutora Neudima Álvares, ela diz o seguinte: tive uma experiência que me libertou de um medo simples. Para muita gente, mas para mim estava atrapalhando fazer um procedimento dentário e eu não tinha consciência disso. Tive que sair da cadeira do dentista porque minha pressão arterial foi 20/10. E depois de uma sessão com a doutora Vanderly Pantoff, consegui ressignificar e ao final do procedimento minha pressão estava em 12/8. E foi super tranquilo, recomendo essa técnica. Então, gente, eu não tenho como colocar no vídeo porque está em outra sala, mas é muito importante a gente trazer esses depoimentos para as pessoas saberem, né? Num caso aí, era um caso traumático na infância. Quem mais queria comentar? Posso falar uma situação? Assim, todas nós, as 4, somos terapeutas e coterapeutas, e nós temos a oportunidade de vivenciar histórias de muitas pessoas. E quando a gente vivencia essas histórias, a gente sente no nosso corpo a dor da pessoa. E como a Wanda colocou, realmente a técnica, ela é de amor, ela é de empatia, ela é de acolhimento, ela é de luz para o outro, sabe? Porque todas nós, eu sei que todas vão concordar comigo, a gente sente aquela carga como realmente foi criada ali. O coração dispara, a dor de cabeça vem, as situações ao qual, né, as emoções que foram gravadas, a gente sente tudo no corpo. Então é assim que vai descarregando, né? E é muito importante isso, as pessoas entenderem, né? Que essa descarga aí, ela é feita sentida por nós. E realmente, às vezes, demora até um tempo para a gente voltar, sabe? Ao normal, né? Porque por isso que é importante fazer uma limpeza depois, porque a carga é tão forte daquela pessoa que ela suportou até o momento ali, ela nem sabe que está ali, mas a gente sabe da dor dela, a gente sente a dor dela. E é isso que vai ajudar o descarregar, né, Angélica? Né, Josi? É isso mesmo. E acho que Vanderly, acho que vale a pena falar antes da Josi, que a Josi vai encerrar agora, não é isso? Tem algumas pessoas perguntando aí se a técnica serve para transtornos. Eu não Quem é que está perguntando? Vocês. Oi, Josi. A Josi não está ouvindo. Tudo bem? Está ouvindo, Josi? Não está ouvindo? Não ouço. Ela não está ouvindo. Tá. Você quer sair e entrar de novo, a Josi? A Deise Reis está perguntando isso, Vanderly, se faz ressonância para pessoas com algum transtorno afetivo. Sim, ressonância para todos os transtornos, todos os traumas, todos os conflitos familiares, todos os vícios e doenças que normalmente são psicossomáticas. A técnica, ela abrange tudo. Mexe no som. Ô, Josi, ela não entende, né? Para mexer, talvez diminuiu ali o sonzinho dela do fone. Enquanto a Josi resolve o problema técnico dela, que a Josi vai falar agora, né, Vanderly? Isso. Ela disse que não está ouvindo, né? Mas não tem problema. Você consegue falar? Vocês me ouvem? Sim, pode falar. Elas me ouvem. Pode falar. É a sua vez, pode falar. Fala. Eu não ouço você. Ela saiu. Ela saiu, acho que ela vai entrar novamente. Enquanto isso, vamos abordando aí. Eu vou colocar
Essa pergunta da Vânia Penteado. Nossos traumas podem nem sempre ter origem em coisas ruins que promovemos, mas em exageros cometidos. E a ressonância pode ajudar? Vão respondendo, meninas, que eu vou convidar de novo a Josi. Olha, Sim. todo trauma, né? Todo trauma, ele não é positivo, né? Se é um trauma, ele não é positivo, né? Se é um conflito, ele não é positivo. Então, vai ajudar, com certeza, né, Angélica? Com certeza. O fato de ter algo que está incomodando, ele já não é positivo. E a ressonância tem essa característica de ir lá, descobrir a origem e aí sim vir desvendando com todas as técnicas que abrange a ressonância psicoterapêutica. Resolve sim, Vânia. Vocês me ouvem agora? Sim, estamos te ouvindo, muito bem. Conseguiu? Gente, é assim mesmo, online, assim mesmo, Muito graças alto. a Deus, graças a esse programa aqui que a gente está conversando às 4, hoje a gente está com uma sala cheia de gente, então só tem que agradecer, isso é o de menos, né? Vamos só ouvir vamos ver mais um comentário aqui, a Lu Cristóvão diz o seguinte: ressonância maravilhosa, e as meninas Josi e Angélica são expert e maravilhosas orientadoras. São mesmo, viu, gente? Gratidão, Lu, gratidão. A Lu está em Portugal. Que maravilha. A Eliane, ela complementa aqui também. Sim, essa terapia é uma demonstração de amor. Talvez funcione tão bem para mim porque sinto esse amor e bem-querer vindo de Angélica e Josi. São duas mulheres incríveis. Também concordo. Conheci essas mulheres incríveis no primeiro maravilhosas. que teve aqui em Salvador. E as duas únicas experiências que tiveram durante o encontro, o congresso, foi de Angélica e Josi, e foi uma minha com um familiar, que eu fiz com um familiar meu. E foi fantástico, maravilhoso. E vamos agora, então, ouvir a nossa querida Josi, né, que ela vai falar, a ressonância psicoterapêutica tem a ver com o espiritismo? Pois é uma grande polêmica. Eu diria que não, com muita segurança, porque a ressonância, ela ela acontece de inconsciente para inconsciente via ondas cerebrais, e as pessoas precisam estar vivas. Então, o desencarnado não tem ondas cerebrais, logo a ressonância não pode atuar, né? E ela é realizada nessa interação entre inconscientes de pessoas. E é uma técnica indicada, inclusive, para uso da terapia regressiva à distância, como vocês já tanto disseram, né? Mas, e que pode ser trabalhado com o cliente presencialmente ou à distância. Então, se é uma comunicação entre inconscientes, não cabe aqui no meio a interação espiritual, né? É um campo energético vibracional diferente que você interage no trabalho regressivo. É uma técnica de grande amplitude e talvez por essa expansão, por acontecer na expansão de consciência, de inconsciências e acessar, agregar tantas situações, talvez seja por isso que haja tanta confusão com relação ao espiritismo. Porque a ressonância psicoterapêutica, você pode acessar inconscientes de pessoas em comas, em hospital, você pode acessar inconsciente de crianças, bebês, em diversas situações, idosos convalescentes, pessoa com baixa cognição, autistas. Então, talvez por essa expansão se haja essa confusão de se ter interação com o espiritismo. É uma técnica, é uma terapia também recomendada para se trabalhar em qualquer parte do mundo. Então, algumas pessoas que deram depoimento nosso aí estão em diversos lugares.
Rio de Janeiro, nós temos paciente também na Irlanda, e trabalha-se normalmente. Por quê? Como é uma parceria de inconscientes, o inconsciente que vai ser acessado, ele vai autorizar. Se ele quer, se ele permite que o trabalho seja feito ou não. Respondendo, inclusive, uma pergunta da Elizabeth, né, que estava com essa dúvida. Então, não tem inteiração ou essa preocupação com a espiritualidade, apesar de ser uma linha muito tênue. Quando você está na expansão da consciência, você está agregado a um universo, né? E neste universo, se o profissional ele não for um técnico focado no que ele vai buscar e como ele vai direcionar, aí sim, você corre riscos dessa interferência. Porque, como já foi explicado, o inconsciente, ele é sábio. Se você está no foco e busca a situação direcionada, ele vai respeitar. Se você começa a abrir para várias situações, ele vai se isolar e aí você está numa expansão de consciência, o coterapeuta está interligado com o universo, como a Angélica bem disse, o nosso inconsciente, ele é atemporal. O que está sendo feito agora, não importa se aconteceu agora ou se aconteceu em outras vivências. Aliás, é importante dizer que o seu café da manhã, ele já é um passado, né? Então, não tem esse risco de haver esse burlamento, né? Mas tudo depende de como é direcionado. Nós, aqui em São Paulo, temos um grupo de estudo aonde os técnicos, eles atuam tanto como terapeuta, quanto como coterapeutas. Como bem disse a Rô, é uma forma de você com esse movimento energético de tratamento, aprender, de você treinar. Requer muito treino, requer muito estudo, requer saber discernir o que são personalidades, você precisa conhecer o que são personalidades, e você precisa conhecer o que é o campo energético da espiritualidade, porque ela existe, ela está aqui. Então, você não pode negligenciar isso, mas você não pode misturar a desenvoltura da aplicação da técnica, né? E é interessante que, até mesmo durante os estudos, se você não está focado, se você não está dentro da linha rígida da ressonância, você de fato absorve personalidades desalinhadas ao processo de trabalho. É importante que se diga isso. E isso eu vou colocar independe, porque quando você está no plano da inconsciência, nesse universo, nessa expansão, você precisa estar muito bem atento ao trabalho que você está fazendo, porque senão você pode, inclusive, ser bombardeado. Como disse a Roseli, nós estamos no campo energético. E as energias, elas são sutis, elas estão em todo o tempo, nos átomos, né? Então, de fato, esse zelo e esse cuidado pela técnica. Então, nós não devemos ignorar e nem menosprezar esse conhecimento, você saber diferenciar o que é a técnica, conhecer do campo energético na questão espiritual, até mesmo porque, independente de coterapeuta ou terapeuta, todos nós somos médiums. É importante que vocês saibam disso.
Todos. Isso independe de cor, de raça, de religião. Independe. Muitas vezes você é intuído na tua mente, não vá por este caminho. E você insiste e vai, fala, nossa, eu ouvi que não era para vir. E aí você se decepciona com uma situação XY. Ora, o que é isso? Energia, como disse a Roseli. Né? Nós vivemos e nós somos o tempo inteiro energia. E o nosso pensamento, ele funciona numa habilidade maior do que o clicar da tomada para acender a luz, que é rápido. A ressonância psicoterapêutica, ela funciona naquela sintonia de rádio. Quando você está procurando uma rádio que você acha que tá, ela é bem pontual entre uma e outra, que fica naquele chiado, assim é o universo no inconsciente do coterapeuta, nessa expansão de mente. Por isso, a importância de estar um profissional focado, de ter feito o curso com o criador da técnica, de ter feito todos os treinos que se faz necessário e o principal, usar o amor, como disse a Vanderly. Porque quando você usa o amor, imediatamente você já bloqueia o nosso ego. Porque ele é um camarada que ele tem vida própria. E quando você não está na vibração correta, ele te domina e te faz refém de diversas personalidades e de uma infinidade de pensamentos que muitas vezes são contrários ao bem. Não sei se vocês querem completar com alguma coisa ou trazer alguma pergunta que eu possa acrescentar melhor. Eu só quero completar aqui um outro depoimento de Neudma, né? Que quando foi feita uma ressonância para ela, ela diz o seguinte, para a própria cliente, a ressonância. Outra experiência que aconteceu foi na regressão que foi feito um encontro com meu pai, que já faleceu há anos, e à época tive muitos conflitos com ele por defender a minha mãe em relação às suas traições. Sinceramente, acreditava que o fato de uma vida não ter ficado aparentemente com mágoas, ela acreditava que não tinha mágoas e, através da ressonância, foi descobrir. Mas eu estava completamente enganada e estava travando minha vida com a falta de perdão. Depois da sessão, minha vida deu uma virada de 360 graus. É verdade, eu acompanhei a virada de Neudma, ela é uma excelente profissional, mas ela estava travada. E depois dessas experiências, a vida dela se abriu, muitas coisas foram acontecendo na sua vida. Ela é como se ela tivesse despertado para a vida mesmo. É brilhante, gente. Assim, eu não sei explicar a gratificação de ver as pessoas se aflorando, né? Quando se liberta desses conflitos. Você vê ela presa a uma situação, a primeira foi presa a um trauma de infância, e na segunda, a vida dela não estava indo, nem nos relacionamentos, e também nem profissional, porque ela estava presa a uma mágoa, e a ressonância vem e liberta. Agora, falando de Josi, né, na situação em relação do espiritismo, o espiritismo é uma doutrina, né? A terapia regressiva é uma técnica, então é completamente diferente, né? Além de ser uma doutrina, é uma religação, uma religião. E a terapia é uma técnica, é cientificamente comprovando, né? Nós estamos comprovando todos os dias com fatos no nosso consultório, seja ele online ou não. Era isso que eu queria dizer também. Josi falou que ela e a Angélica atendem os clientes online. E eu e Roserli atendemos também. Só que um fato, eu estou na Bahia e Roserli está no interior de São Paulo. Às vezes eu sou coterapeuta dela, às vezes ela é minha coterapeuta, atendemos online. Às vezes eu, ela, e às vezes o cliente também.
Então, é bem interessante isso. Isso a gente faz desde que eu me formei em ressonância terapêutica. A gente já tem esse hábito. Ela foi a minha primeira coterapeuta online. Então, eu tenho outros coterapeutas presenciais, mas vejam o quanto expande, né? O quanto essa técnica nos permite o trabalho. Uhum. Nós fazemos... colocando, né? Ah, desculpa. Não, pode falar, Angélica. Não, pode colocar. Pode falar. Que essa técnica de fazer à distância funciona. Tem até uma pessoa perguntando a Eliane, dizendo para contar a importância nesse momento de quarentena, o quanto você pode trabalhar dessa forma, né, meninas? Através da ressonância. É um momento que você entra em conflito, inclusive familiar, né, Roseli? E você pode trabalhar essa técnica dessa forma. Você pode trabalhar com crianças no útero da mãe, você pode ressonar pessoas num leito de UTI, qualquer lugar da distância. Como a Josi explicou, é uma ciência através de ondas cerebrais. Pessoas vivas que têm batimento cardíaco. Só preciso fazer uma ressalva aí para as pessoas não confundirem. Peraí, Rose. Angélica falou que a gente pode acessar a criança dentro da barriga da mãe, só não pode fazer com a mãe. Isso, entendeu? A gente tem que explicar isso aí. Ela vai acessar o feto, mas não pode fazer uma ressonância com a mãe. Por quê? Porque ali já tem a presença do feto. Aí são duas pessoas, né? Entenderam? A Josi está caindo, mas já já ela volta. Vamos levando. Roserli, pode continuar. Você ia colocar que a minha cachorra está latindo aqui e eu abaixei o som. Dá para ouvir ela latir aí? Deixa ela latir. Nós estamos ao vivo, nós estamos em casa. Então, assim mesmo. Assim, ela quer participar. É importante dizer assim, né, que o inconsciente, ele trabalha aí em ondas bem tranquilas, né? E quando a gente vai acessar o inconsciente do outro, é importante que nós, o coterapeuta em questão, esteja tranquilo, né? É importante isso também, as pessoas entenderem isso, né? E outra coisa que a Josi estava falando, é que a pessoa fica escrava, né? Realmente, ela acaba entrando, era como se ela estivesse presa numa prisão, que ela não saísse, não tinha como sair daquela prisão, e quando ela é auxiliada pela técnica, é como se a porta se abre e ela vê um novo despertar. Eu sempre digo isso, que a técnica, ela é um novo despertar, porque é uma nova forma da pessoa enxergar a si mesma e a todos que estão ali ao seu redor. Então, se ela melhora a si mesma, todo o ambiente, todo o local ao qual ela estará, também estará renovado. É uma bênção isso, né? Maravilha. A Irene colocou aqui que é sempre um prazer ouvir o doutor Idalino. Nós também adoramos, Irene, ouvir o doutor Idalino. Ele é um mestre para a gente, né? A gente tem muito carinho por ele. Fátima Torres, a Fátima Torres é lá de Portugal, que bom ter você com a gente. Não, ela é portuguesa, mas está em Luxemburgo e faz a ressonância, maravilhosa. Luxemburgo, é verdade. Isso. Vamos ver quem mais aqui. Deixa eu ver aqui, olhar nos comentários. Quem quiser complementar com mais alguma coisa, pode ir falando. Deixa eu ver aqui. É importante as pessoas aí, né, estarem observando assim, né? Tipo, eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho esse tipo de pensamento repetitivo, né? Essa questão repetitiva são os gatilhos lá do seu inconsciente, né? Que estão te chamando a atenção. Olha lá, eu estou precisando de ajuda, você pode me auxiliar? Eu não estou aguentando mais essa situação. Então, começar a observar, né? As dificuldades que você tem, as repetições, o que você tem falado, o que você tem pensado, o que você tem sentido, para você poder se autocurar, né? Para você poder se auto-auxiliar. E buscar um profissional aí que vá te ajudar a realizar
essa autocura, porque na maioria das vezes a gente não consegue isso só, né? Não tem como. Então, é importante essa situação aí de se observar, de se enxergar, né? Se enxergar. Já que a Roserli falou sobre procurar um profissional, vou compartilhar com vocês aqui a página da Ressonância. Você vai e entra em terapeutas, que são os profissionais. Aqui você pode baixar os habilitados em Portugal e na Europa. Veja essa técnica, gente. Ela já está no exterior. Tem os habilitados em todos os níveis, você pode clicar. E também tem os do Brasil, habilitados no nível 1 e 2. Nós 4 estamos nesse nível 2 aqui no Brasil. Então, o site é ressonânciapsicoterapêutica.com. Para quem quiser acessar. Terapeuta. Oi? /terapeuta, né? Ressonância psicoterapêutica. O site é só ressonância.com. Aí aqui você pode procurar o que é a técnica, o criador, que está aqui, o doutor Idalino, né, que a gente já falou. Aí vai mostrar todos as classificações dele, as especializações, para que é indicada, os terapeutas, né, na lista você vai encontrar nós 4 aqui, e no Brasil e fora do Brasil. Aí tem toda cursos e eventos, links, contatos, tudo que você precisar, você vai encontrar nessa página. Vamos colocar agora mais para a gente já encerrar, né, que está ficando muito longa. A Eliane diz o seguinte: mesmo caindo a conexão, né, quando foi feito online, funcionou e foi incrível. A Angélica continuou falando comigo por mensagem de WhatsApp, ela e a Josi estavam conectadas e, sem dúvidas, mesmo eu estando sem conexão de internet com elas, a Josi continuava falando coisas de muitos anos atrás. Foi incrível, a distância não impede a conexão. Maravilha. A Neudima também complementou, que ela indicou clientes também fora, né, da cidade, de outros estados, também foi trabalhada a ressonância, a pessoa se libertou de traumas também. Aí a Eliane complementa, inclusive fiz virtualmente também uma ressonância para o meu filho de 9 anos, através de mim, com a Angélica e a Josi. Meu filho nem sabia que estava vendo a sessão, e foi incrível as coisas que aconteceram, né? Então, gente, é isso. Pera lá, tem mais alguns comentários aqui. Albani Campos diz o seguinte: estou muito feliz e grata por esses preciosos momentos de aprendizado. Particularmente, tive a oportunidade de ser atendida pela Angélica e Josi. Adorei, e hoje estou muito melhor depois de atendimentos. Temos que ter consciência que nós, terapeutas, também precisamos de ajuda e podemos ajudar o próximo. Gratidão. Isso é muito importante. Vanderly, ela é uma terapeuta, ela também tem o curso de ressonância, mas nem por isso nós podemos deixar de cuidar de nós, como a Roseli mesmo colocou, né? A gente tem que estar sempre fazendo, às vezes uma faz com a outra. A Maria Angélica diz: parabéns, colegas, muito importante divulgar essa técnica tão eficiente. Tive oscilação de som aqui, não ouvi se vocês colocaram que essa técnica pode ser utilizada também em pessoas que estão na UTI e bebês. Acho que foi Josi que falou, né? É isso aí, gente. Tem mais um outro comentário. Maria Ângela Azevedo. Fiz um atendimento com a Josi, como minha coterapeuta, em que acessamos o inconsciente da mãe da cliente que estava na UTI, devido a um AVC. Bastante forte. A mãe estava na dúvida se queria continuar a viver, pois sabia que teria sequelas. Olha aí, gente, para vocês verem o quanto essa técnica é eficiente, né? Então, estamos migrando. Opa, tem mais comentários, está bem cheia a sala. Nossos traumas podem nem sempre ter origem em coisas ruins. Essa é uma pergunta. A Vânia nós respondemos esse. Nós respondemos esse já. Então, beleza. Então, tem mais comentários aqui. Lu Cristóvão, ressonância é maravilhoso, e as meninas Josi e Angélica são experts maravilhosos, orientadores, com certeza. Gratidão, Lu, gratidão. Vamos ver se temos mais alguns comentários para a gente encerrar, porque já estamos... estourando, né? Vamos ver aqui, tem mais uma. Elaine Aparecida Ferreira, espero que vocês gravem essa live, vai ficar gravada no Facebook.
Ela disse que tem que sair, mas está tudo bem. Pode ficar tranquila que vai ficar gravado. Bom, gente, estamos rumando agora para o final. Deixa eu voltar aqui. Cadê Josi? Opa, Josi de novo. Desculpa, eu tive Josi. muita oscilação. Eu estava vendo os comentários, desculpa. Eu estava vendo os comentários, não vi que você tinha caído. Aqui, Yara, que também é nossa colega terapeuta, diz o seguinte: parabéns, colegas, muito gratificante esse encontro. Obrigada, Yarinha. Gente, então vamos agora para o final. Eu sei que está muito gostoso, está muito bom, mas a gente precisa encerrar, que já está 1h30 de live. Nossa, então, que bênção. Passou rápido. Isso. Quem quer começar? Muito rápido. Bom, então, eu comecei e eu começo terminando. Eu quero ser muito grata a essas pessoas que nos acompanharam. Quero ser grata a Vanderly, a Josi, a Roseli, por essa oportunidade magnífica de poder aqui demonstrar a todos que estavam nos assistindo e estão aí o que é essa técnica. E eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos vocês. Eu também vou. Pode ser, Josi, pode falar. Não, vai, pode ir, Rô, por favor. Pode falar. Eu agradeço muito, né, a vocês, a Josi, eu tive a oportunidade de conhecê-la, né, nós fizemos o curso juntas, né, a Angélica já tinha feito e depois, conheci a Angélica no curso de terapia que eu estou fazendo, né, em São Paulo, e são, assim, eu adoro as duas, elas são realmente tudo isso aí que as pessoas colocaram, né. A minha irmã também é fantástica, tenho muita gratidão a ela, porque ela me trouxe esse despertar, o doutor que nos proporciona isso, a Marta Mendes, que é o Instituto Marta Mendes, em São Paulo, que me proporcionou essa formação de ressonância psicoterapêutica e que está me proporcionando terapia regressiva. Então, eu tenho muita gratidão a todas essas pessoas, né, e aos meus amigos de sala, e é só aos nossos clientes, é só gratidão mesmo, de alma, de corpo, de mente, em todos os sentidos. Muito obrigada. Até mesmo porque são essas pessoas que fortalecem a nossa crença do bem, né? Porque são elas que fazem essa ligação, né? Van, gratidão, gratidão. Você trouxe um outro ensinamento para nós. O seu conhecimento é fantástico e fortalece a nós em estar aqui, nesta oportunidade. A confiança que você imbuiu em nós fez com que estivéssemos aqui. É muito bom isso, é muito bom ter parceiros assim, que somam, né? E como bem disse a Rô, saudades. Está na hora da Marta fazer um outro encontro para que todos nós nos vemos. Isso é muito importante, né? Podia já ser um convite aí para a Marta fazer um online, né? Que legal que seria, né? Nós vamos ter o primeiro encontro online, logo, logo, a gente já vai estar providenciando, mas isso são para os técnicos, os terapeutas. O que é bom para quem está nos ouvindo é que podem curtir essa página agora, siga Angélica Medeiros nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Roserli Pantolfi, Josi Silva, Vanderly Pantolfi. E o que vocês precisam saber é que essa página agora vai ter várias lives, palestras, vídeos durante todo o ano. Começou agora e vocês fiquem conectados aí, fiquem espertos, que sempre vocês vão estar recebendo convites, porque as pessoas que vão falar sempre, provavelmente você vai aprender algo ali, vai te ajudar a se libertar. Então, gente, eu quero agradecer a oportunidade de ter vocês três aqui comigo. Foi maravilhoso hoje. Quando o Josi fala do conhecimento, ela quer dizer da informática, da tecnologia, que eu gosto dessas coisas. Então, eu estou sempre fuçando para a gente tentar um jeito de levar o conhecimento para as pessoas. Porque da forma como a gente aí estamos com esse sorriso, né, que a terapia faz isso com a gente,
A gente quer levar isso para vocês, meus amigos. Que vocês, assim, realmente encontrem a felicidade. Já mostrei o site. Se você estiver sofrendo, não fique. Vá lá, procure um profissional que você vai se sintonizar e vai ser feliz. Só para encerrar, os últimos comentários. Jean Santos, parabéns a todas pela live, por compartilhar o conhecimento com você, com a gente, né? Com o conhecimento de vocês. Até que enfim... Oi? Van, uma coisa importante dizer para as pessoas que se elas têm dúvida do profissional que se propõe a trabalhar com ela com a ressonância psicoterapêutica, é importante, eu não sei se você vai deixar aí, o site, para que eles vejam os técnicos que são credenciados. Eu vou deixar, deixa eu copiar aqui e colar já nos comentários, para que vocês possam acessar. E só, gente, ressonância psicoterapêutica, somente esses. Não acredite em outros que não sejam credenciado pelo criador da técnica, né? Isso. Muitas pessoas podem fazer um curso de final de semana e dizer que são ressonantes. Não são. Só são os que estão neste site. Nesses vocês podem confiar e fazer sua terapia com tranquilidade, tá bom? Então eu queria agradecer. Ou qualquer dúvida, pode também acessar o Instituto Idalino Almeida, que lá eles vão ter acesso quem são os profissionais. Deixa eu pegar aqui do Idalino Almeida, já colocar aqui também para vocês. Instituto Idalino Almeida, rapidinho, para que, se vocês tiverem dúvida, vocês vão buscar na fonte, que é o criador, né? Que é o criador da técnica, quem nós temos um respeito. Opa! Entrou da Sandra. Obrigada, Sandra, também. E aqui está, Instituto Idalino Almeida, está nos comentários. Gente, muito obrigada, então. Foi um prazer enorme estar com vocês. Gostaria que... Gratidão. Gostaria de ficar mais, mas fiquem tranquilos. Estaremos sempre aqui a conversar e trazer outros assuntos. Hoje só foi a ponta do novelo, tá bom? Foi só a pontinha. Foi só uma pontinha bem pequenininha. Olha, muito prazeroso. Olha aí que imagem delícia. maravilhosa. Linda. Com Deus. E que vocês precisam entender uma coisa, vocês merecem ser felizes. Exato. Todos nós merecemos. É isso aí. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.